Olá pessoal, aqui é a Pamela Malva da Aventuras na História e hoje nós temos uma entrevista super especial, começando nossas entrevistas, voltando na verdade com as nossas entrevistas presenciais. A gente está aqui com a presença ilustre do César Callejon para falar sobre o mais novo livro dele. O César ele é escritor, jornalista e colunista da UOL e ele já escreveu esse primeiro livro, que é a Ascensão do Bolsonarismo no Brasil do século XXI. Então já foi um livro aí que vem com uma temática super importante da gente discutir agora. E o mais novo é esse, Tempestade Perfeita. Ele também fala sobre esse tema do bolsonarismo, mas com a lupa da pandemia. Já vamos começar pulando direto para o tema. É muito interessante falar sobre o título desse livro, que ele fala o bolsonarismo e a sindemia Covid-19 no Brasil. E essa é a primeira coisa que eu queria te perguntar, sobre esse termo sindemia. É um termo que a gente não escuta com tanta frequência, então acho que quando a gente fala de pandemia, epidemia, as pessoas já estão um pouco mais acostumadas. Mas o que é esse termo sindemia? Por que utilizar ele no título do livro? Qual foi essa escolha? Como ele se relaciona com o contexto que a gente está agora? Como o próprio nome diz, Pamela, a Tempestade Perfeita se presta a investigar essa interseção entre o bolsonarismo e a Covid-19, o que criou um cenário de múltiplas crises para o Brasil. Então, nesse momento, a gente tem estabelecida, para muito além de uma crise sanitária, uma crise política, uma crise social, uma crise econômica, múltiplas crises interagindo em um mesmo momento. Isso é o que o termo sindemia traduz em última análise. Esse termo não é meu, é de um pesquisador que chama Merrill Singer, do qual eu me apropriei. Por quê? Ao observar, ao pesquisar, investigar e entrevistar médicos, políticos, economistas, enfim, um sem número de profissionais que eu entrevistei para de fato me ajudarem nessa reflexão, eu fui capaz de perceber que o que está acontecendo no Brasil vai muito além de uma pandemia ou de meramente uma crise sanitária. E nessa medida, com frequência eu sou confrontado com essas ideias dizendo o seguinte, não, mas tudo bem, ou porque você tem uma determinada organização dentro do espectro político-ideológico, é porque você sente a tua realidade dessa forma, e não é o caso. Existem indexadores sociais que te comprovam isso com muita ênfase. Então, se você pesquisar o preço da gasolina, a taxa de conversão do dólar, o preço do botijão de gás, o índice de Gini, índice de desenvolvimento humano, reservas, enfim, fundamentalmente qualquer indexador social que você utilize para fazer essa avaliação, você vai descobrir que tem uma tempestade perfeita instalada no cenário brasileiro e que isso traduz a própria ideia de sindemia nessa medida. Uma coisa que eu não consegui deixar de pensar quando eu vi esse termo foi em sinestesia, que eu acho que também é essa ideia de uma mistura de coisas, né? A sinestesia fala muito sobre essa mistura de sentidos. Sim. Então, é essa mistura de vários fatores que vão se juntando em um contexto muito preocupante, né? Quando a gente olha para tudo que aconteceu desde o começo de tudo, né? Exato. Esse sufixo sim quer dizer essa convergência que remete a essa ideia de que, como, sobretudo, o bolsonarismo agravou essa situação pandêmica no Brasil, e é muito fácil perceber o porquê. Você não precisa ser um doutor em semiótica ou um gênio da comunicação para entender que uma vez que você tem o presidente da República, o chefe do executivo, dando conta que pandemia causa AIDS, de que as pessoas devem se tratar com medicações que se comprovaram absolutamente ineficientes no enfrentamento ao patógeno, isso vai ter uma ressonância brutal. Sim. E vai agravar em ampla medida todas as dimensões, não só da pandemia, mas da vida social do país. O que nesse trabalho fundamentalmente, Pamela, qual que é o raciocínio que eu elaboro? Essa interseção do bolsonarismo com a Covid-19 criou, sobretudo, uma crise institucional com múltiplas dimensões. A primeira dimensão é dentro do próprio governo federal. Então, por isso que você viu com tanta frequência o Mourão, vice-presidente da República, dizendo que gostaria de participar de reuniões ministeriais, o Bolsonaro dizendo que o Mourão atrapalha, deputado federal que até então era da base governista, pasmem, vindo a público denunciar esquema de corrupção durante o processo de aquisição vacinas para o plano vacinal, enfim, dentro do próprio governo. A segunda dimensão que eu suscito como raciocínio nesse trabalho é entre os níveis federativos. Por quê? Na ânsia de se livrar da responsabilidade de ter que reagir contra a pandemia, o Bolsonaro disse simplesmente: cobrem os governadores e os prefeitos. Isso criou uma cisão na União, não por acaso o nome é União, e uma crise entre os níveis federativos. A terceira, e aí eu vou resumir brevemente para não me estender muito, é com os outros poderes da República. Então, do bolsonarismo, infelizmente,
do executivo, nesse caso, com os poderes judiciário e legislativo. Isso você viu muito claramente na própria figura da CPI. Você viu a Corte Constitucional Brasileira, que é o STF, movendo uma série de ações para, de alguma forma, tentar estabelecer algum limite nos absurdos que o bolsonarismo vinha conduzindo, enfim. E a última dimensão é junto à própria sociedade internacional, que você viu aí nesse último fim de semana a catástrofe que foi isso, o Bolsonaro isolado, ao longo desses 2 anos. Ele agrediu a China, ele agrediu a França, inclusive atacando a mulher do presidente francês com coisas de ordem pessoal, que são impensáveis no jogo diplomático. Ele brigou com a Argentina, ele brigou com o Biden, dizendo que ia usar pólvora contra o novo presidente estadunidense. Enfim, na tentativa de se manter caninamente fiel ao trumpismo, ele brigou com o mundo inteiro. E isso agravou em ampla medida todas as dimensões desse cenário dantesco que a gente está vivendo hoje. Sim. Eu acho que uma coisa muito, posso dizer até sintomática desse governo atual no Brasil, é que a gente vê, você falou da união e é muito curioso falar sobre isso, que a gente viu muita da opinião pessoal do nosso presidente, a gente viu muito esse processo dele não falar como um representante do governo, falar a opinião que ele tinha mesmo, o que ele achava da vacina, por exemplo, o que ele achava de diversas discussões que estavam rolando por causa da pandemia, medidas de isolamento social. E eu queria te perguntar, como você acha que foi essa gestão dele? Ele trouxe muito mais do pessoal para falar sobre a pandemia no momento que ele devia ser ali um líder do governo? Você acha que foi uma gestão coerente com o que ele já estava fazendo? Como que foi esse processo do Bolsonaro durante a pandemia? Como ele enfrentou esse momento? Sem dúvida que sim, ele trouxe elementos de crenças pessoais. Como eu te disse, nesse primeiro trabalho, eu trabalho com o conceito de elitismo histórico-cultural, que, para não me estender muito, é uma manifestação que traz legados do Brasil colônia, do Brasil império, que a gente sabe como se manifesta atualmente no Brasil do século XXI. Via de regra, quem tem que mandar na vida social de acordo com esse raciocínio são homens, brancos, heterossexuais, e todo o resto precisa se submeter a essas determinações. O Jair Bolsonaro e o bolsonarismo funcionam de acordo com essa própria mentalidade. E, além de tudo, o próprio presidente da República e os membros que formam o bolsonarismo são muito unidimensionais, Pamela. É gente que não tem cultura, é gente que não lê, que não se informa, que não tem nenhuma propriedade para atuar de uma forma um pouco mais resiliente, para utilizar um termo mais simples de compreensão e dançar conforme a música, entende? Então, na medida em que ele viu que estimular elitismo histórico, ódio, desavença, funcionou em 2018, porque era um período muito pontual e muito específico. Eu não vou descer no detalhe nisso agora, porque isso, enfim, eu teria que fazer uma digressão eterna aqui, mas de muitas maneiras ele viu que isso funcionou em 2018. E era um momento que o Trump estava na gestão estadunidense, sobretudo, com uma abordagem talvez um pouco mais polida do que a do bolsonarismo, mas que usa elementos muito similares, entende? Nessa medida, o que acontece é que ele diz, bom, se funcionou, eu vou tocar o barco dessa mesma maneira, eu vou continuar explorando misoginia, homofobia, racismo, e são crenças pessoais do próprio Bolsonaro, entende? É por isso que, na ausência de... Pense o seguinte, a metáfora perfeita aqui é o jogador de futebol. Pensa naquele jogador de futebol que não tem a habilidade para chutar com a perna ruim, por exemplo, entre aspas. O que ele faz é ter que dar o drible para o mesmo lado reiteradamente, porque ele não sabe agir de forma diferente. Então você vê que isso funciona muito bem no cercadinho. Você vê que isso funciona muito bem com essa parte mais elitista, mais dogmática, mais cretina da nossa população. Fora desse contexto, ele se atrapalha. Entende? Quando ele vai para o Concerto das Nações, que ele tem que interagir em outro nível e com outro tipo de mentalidade, ele se atrapalha. Ele vai tentar chamar a atenção do garçom, fazendo piadinha, que é o que ele sabe fazer em ampla medida. Então, respondendo a tua pergunta de forma mais objetiva, parece que sim, ele levou crenças pessoais, em alguma medida isso funcionou para que ele fosse eleito, e sobretudo no começo da gestão, e ele não tem outros elementos para fazer correção de rota. E você acha que o que existe por trás desse caminho que ele levou para encarar a pandemia é exatamente essas opiniões que ele tem? Então ele não sabia muito bem para onde fugir, como você estava pontuando, que ele não sabia muito outro caminho para tomar? Ou você acha que ele teve outra motivação por trás, alguma coisa ali que motivou ele realmente a ter esse ponto de vista e trazer esses discursos que foram
muito criticados em diversos momentos, muito colocados à prova também. Você acha que teve uma motivação por trás, algo que a gente já não sabe muito? Ou foi talvez 100% brincando, né? Essa motivação que ele tem mesmo, essa ideia que ele já tem pré-existente nele? Não, me parece que houve processos de corrupção, sem dúvida, isso está aparecendo. Você teve, isso quem está dizendo não sou necessariamente eu, né? Você teve deputado da base governista vindo a público denunciar esquema de corrupção, mas fundamentalmente o Bolsonaro é uma figura muito chucra, ele é muito estúpido. Então ele tem dificuldades em, de alguma forma, fazer reelaborações. Ele tem dificuldade em dizer, veja, Pamela, eu te disse aquilo e eu estava equivocado. Eu repensei, eu refleti, eu reuni elementos distintos e eu quero me reposicionar. E isso é fundamental para uma figura pública, para qualquer um, Pamela, em qualquer medida, mas sobretudo para uma figura pública que tem tanta responsabilidade nas costas, porque cada palavra, cada gesto, o que quer que você faça tem implicações brutais, é fundamental que você seja capaz de repensar, que você seja capaz de se reposicionar. O Bolsonaro ele tem uma visão muito elitista, muito machista, muito dogmática do mundo, que eu falo mais alto, eu tenho que dar tapa na mesa, eu tenho que dizer que tem café no bule. Esse tipo de coisa que você vê com muita frequência no brasileiro médio. Isso é extremamente polêmico, o que eu estou dizendo, mas é fato. Quando você dirige teu carro, quando você sair hoje da gravação e pegar o teu carro, repara como as pessoas se tratam no trânsito e o nível de agressividade com que elas se tratam nesse sentido. Esse é o caldo cultural ao qual o Bolsonaro e o bolsonarismo se submetem. Que você tem que resolver as coisas na base da força, que você não pode demonstrar fraqueza, que você não pode dizer que você estava errado, enfim. Ele adota no começo da pandemia um tipo de postura alinhado com a gestão Trump que eles fizeram uma aposta. De que isso é uma invenção da mídia, isso é uma invenção da esquerda, vocês estão querendo derrubar a economia para responsabilizar a minha gestão, enfim, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Na medida em que a coisa evolui e vai ficando claro que não é o caso, isso é a maior pandemia do século que está se desenhando aí. O Trump, apesar de ter alguns elementos dessa mesma ordem, ele é capaz de fazer correções, ele é capaz de dizer, não, espera um pouco, isso é muito mais sério do que eu pensei, gente, vamos tomar vacina e tal. O Bolsonaro ele é tão limítrofe, ele é tão estúpido que ele mantém as posturas dele, a despeito dessas posturas se demonstrarem absolutamente equivocadas. Então, em março de 2020, se o Bolsonaro vem a público e diz, como eu já te disse, olha, a gente não pode continuar brigando. Eu sei que as dissonâncias existem problemas, existem divergências, mas agora a gente precisa se unir. A gente precisa enfrentar uma situação calamitosa, porque não dá mais para ficar brigando considerando que tem uma pandemia estabelecida. Ele não faz isso, ele se alinha ao vírus contra a população brasileira. Ele começa ativamente a promover a contaminação da população brasileira, acreditando em falácias que vão de medicamentos ineficazes a propostas que foram condenadas por basicamente qualquer a comunidade científica séria. O resultado é isso. Tem mais de 600 mil mortes. Ele e o movimento dele enquanto proposta sociopolítica desidrataram brutalmente e você tem essa tempestade perfeita estabelecida no contexto nacional. Sim. É assustador, porque realmente a gente viu diversos fatores se unirem em um contexto muito caótico e talvez, não sei nem a palavra que usar, mas meio claustrofóbico, vamos dizer assim. Então essa ideia de que em todos os lugares a gente vê alguma coisa diferente que ele falou e que realmente traz todas essas discussões que você pontuou. E a gente não pode deixar de lado que a ideia de que o bolsonarismo ele é um fenômeno que a gente vem assistindo de camarote, né? Então, você como estuda todo esse contexto, todo esse cenário, sabe muito bem que é muito além de uma pessoa só, é todo um sistema por trás. E dentro desse sistema também existe muito o poder e a força que os próprios brasileiros têm de apoiar esse tipo de discurso e de falar sobre isso de uma forma muito mais passiva e muito mais tranquila do que realmente é. E a gente assistiu muito isso nas redes sociais, por exemplo. Então, a gente viu que as redes sociais para o Bolsonaro foi uma facilidade muito grande de falar sobre essas coisas que ele queria falar e de disseminar esse discurso que você está falando, que é para uma camada certa da população, né? Ele é bem direto ali em falar com quem ele quer falar. Sim. E aí, essa seria a minha próxima pergunta. Qual você acha que foi esse papel, não apenas das redes sociais, mas nessa rápida disseminação pelo WhatsApp, por exemplo,
nessa força que o bolsonarismo tem? Qual é a relação entre esses dois movimentos? Fundamental. E é muito pertinente esse teu ponto pelo seguinte, veja, eu já fiz artigos que dão conta de te dizer o seguinte: o bolsonarismo é uma forma de expressão mais aguda do modelo de sociabilidade que avança uma racionalidade neoliberal. Com frequência você escuta o seguinte, Pamela, o neoliberalismo, como se isso fosse um conjunto de políticas macroeconômicas e só. Para muito além de políticas macroeconômicas, o neoliberalismo é uma forma de racionalidade, vamos dizer assim. É uma racionalidade que permeia não só políticas macroeconômicas, não só as ações do governo, mas a conduta dos próprios governados. Você entende? Que tem, de forma hiper resumida, considerando o espaço que a gente tem para fazer esse debate, que tem como ponto central a concorrência e a desigualdade. Então, essa racionalidade neoliberal tem a concorrência e a desigualdade e a competição desenfreada no cerne da organização da vida social. O bolsonarismo é a expressão mais visceral, mais doentia dessa racionalidade neoliberal. Nessa medida, por que as redes sociais são absolutamente fundamentais nisso? Porque quando a televisão surge, ou pelo menos se massifica, a partir da década de 1950, você podia fazer propaganda de fundamentalmente qualquer produto. Você podia ter, na década de 80, você tem propaganda de cigarro, propaganda de álcool. Você tem todo tipo de coisa sendo vendida e estimulada ativamente através desses veículos de comunicação. Chegando na década de 90, começo desse século, a gente começa a perceber que não, a gente não pode. A gente não pode utilizar veículo de comunicação de massa para fazer advertising de cigarro. Sim. Por quê? Porque o tabaco é extremamente nocivo. Surgem as redes sociais e com o advento da internet, tal. A gente está nesse período ainda incipiente no qual não existem regras, fundamentalmente. Sim. Então você tem o WhatsApp sendo usado para avançar todo tipo de coisa, todo tipo de ódio, de discurso racista, misógino, enfim, todo tipo de coisa. Nessa direção, o bolsonarismo só poderia ascender com base nesse tipo de ferramenta desregulada, no sentido positivo desse termo. Então, quando jornalista, comunicador, escritor, eu defendo que a gente tem que ter muita parcimônia e muito cuidado quando a gente for falar de regulamentação de mídia, etc e tal. Ok. Mas, por outro lado, você não pode permitir que o cara te diga, através de uma rede social, que você nasceu mulher porque teu pai fraquejou no momento da concepção. Você não pode permitir que o presidente da República ascenda com base em dizer que quilombolas não servem nem para procriar e utilizar arroba para se referir a outros seres humanos. Por que a gente proibiu a propaganda de cigarro? Por que você não pode ver propaganda de pornografia na televisão? Por que você não pode ter propaganda de álcool em algumas instâncias? Porque a gente entendeu que coletivo... O que é a república, em termos etimológicos? O que a palavra significa? É a coisa pública. A gente entende... Essa república tem um funcionamento. Você não pode sair fazendo o que você quiser, dizendo, essa é a minha opinião. Então você vai sair na rua, vai assaltar uma pessoa e vai falar, olha senhora, essa é a minha opinião, que eu quero lhe assaltar. Você não tem essa prerrogativa. Como cidadão dessa república, você não tem essa prerrogativa. E se você assim fizer, você vai responder na medida da lei. Racismo, misoginia, homofobia é crime. Previsto na Carta Magna, é a lei maior brasileira que rege o funcionamento dessa república. Então, a gente precisa compelir essas redes sociais a imputar as devidas responsabilidades, a dizer, você não vai. Isso já está acontecendo. Então você viu, ao longo das últimas semanas e meses, o YouTube tirando lives dele do ar, o Twitter impondo algum tipo de restrição. Agora, isso precisa ser estimulado com mais força. A gente não pode permitir, pelos mesmos motivos que a gente proibiu a divulgação de cigarro, de drogas, desse tipo de coisa que é muito deletéria para a vida social.